Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, sou aluno da Faculdade de São Francisco da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, onde na instituição eu faço o segundo período em farmácia. E esse vídeo de hoje é referente a uma nota avaliativa da cadeira de Fisiologia Humana, ministrada pelo professor Anderson, e que a gente ficou encarregado de escolher um dos temas que foram abordados, foram explicados em sala de aula, e eu escolhi para falar hoje um pouco para vocês sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Bem, então a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode ser conceituada, pode ser definida como um estado patológico. E esse estado patológico, ele é caracterizado, ele apresenta como característica a limitação do fluxo de ar. E essa limitação do fluxo de ar não é plenamente reversível. Outro ponto bem importante é que a DPOC, ela é uma causa importante de morbidade, ou seja, que consiste na taxa de indivíduos portadores de uma determinada doença dentro de um grupo específico. Ou seja, consiste naquelas pessoas que adquirem a DPOC. Já a mortalidade refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram em um dado intervalo de tempo. Ou seja, então a DPOC, como eu falei, é uma causa importante de morbidade, ou seja, as pessoas que adoecem de DPOC e mortalidade. Porque a DPOC, a gente vai ver um pouco mais para frente, que ela é uma doença progressiva e crônica. Então, ela apresenta uma alta incidência de morbidade e uma alta incidência de mortalidade. Além disso, é importante ressaltar que a DPOC ela pode estar associada ou pode incluir doenças que causam a obstrução do fluxo aéreo, como, por exemplo, a efizema pulmonar e a bronquite crônica. Diferentemente do que muitas pessoas falam, a DPOC é uma doença, é uma enfermidade, é um estado patológico crônico que não está relacionado com a asma, porque a asma ela é considerada um distúrbio separado, certo? E ela é classificada como uma condição anormal das vias aéreas que apresenta como característica principal uma inflamação reversível. Então, como eu falei anteriormente, no início, a DPOC ela é caracterizada pela limitação do fluxo de ar e que essa limitação ela não é plenamente reversível ou é irreversível. Mas vale ressaltar que a DPOC ela pode coexistir com a asma. Pessoas com DPOC, elas comumente se tornam sintomáticas durante a meia-idade. E essa meia-idade, ela compreende o período entre a maturidade e a velhice. Então, a DPOC é uma doença incidente que aumenta com a idade. Ou seja, à medida que o indivíduo ele envelhece, mais aumenta a possibilidade dele adquirir a DPOC. Outro ponto bem importante e vale a gente mencionar que a função pulmonar ela normalmente ela declina com a idade e a redução da capacidade vital, dizendo a função pulmonar ela normalmente ela declina com a idade, à medida que o tempo vai passando ela declina. E essa função pulmonar está relacionada à redução da capacidade vital e volume expiratório, por exemplo. Mas, contudo, a DPOC ela acelera essas funções fisiológicas. Ou seja, como eu falei, normalmente a nossa função pulmonar ela declina, ela vai diminuindo, ela tem um regresso, tem uma diminuição de acordo com a medida que a gente vai ficando um pouco mais velho. E a DPOC, ela vai acelerar esse declínio dessas funções fisiológicas.
continuidade à nossa apresentação, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode apresentar diversas causas, como por exemplo o tabagismo, que é o principal fator desencadeante da DPOC, né? A exposição prolongada ao tabaco, a exposição prolongada e contínua à fumaça de fogão a lenha, o contato com alguns gases tóxicos e um ponto bem importante, que é uma deficiência genética, que está relacionada a fatores genéticos, que é a deficiência de alfa-1 antitripsina. Bem, agora a gente falando um pouco sobre a fisiopatologia da DPOC, então a DPOC, como eu falei, ela está relacionada à exposição contínua, uma exposição prolongada a partículas e gases nocivos. Então, essas partículas e gases nocivos, elas chegam nas vias aéreas distais, causando prejuízo no transporte mucociliar. E, além disso, acaba proporcionando a quebra da barreira epitelial que está presente nos brônquios terminais. Então, a partir disso, vai ter uma célula que se apresenta, que é uma célula apresentadora de antígenos, que vai mostrar para o linfócito que ele precisa se diferenciar em uma resposta TH1 predominante, neutrofílica, ou melhor, predominantemente neutrofílica. Além disso, vai ter também na região um aumento no número de macrófagos alveolares, só que esses macrófagos eles vão ser mais do tipo disfuncional, ou seja, eles não vão apresentar uma função específica, eles não vão ter uma função certa. Aí irá ter linfócitos que vão ser do tipo TCD8+, e esse conglomerado, né, de células inflamatórias, os neutrófilos e os macrófagos, que são células presentes na nossa imunidade inata, que tem como principal característica fagocitar, né, e os linfócitos TCD8, que são citotóxicos, eles vão produzir radicais livres de oxigênio, só que, por outro lado, também eles vão liberar citocinas pró-inflamatórias, vão também liberar a questão da elastase neutrofílica, né? Que essa elastase neutrofílica é uma enzima que normalmente serve para digerir células danificadas ou até células envelhecidas e bactérias também. Tudo isso com finalidade para promover o processo de cicatrização. Disso, também a presença de células, ou melhor, de metaloproteínas, que são enzimas que digerem proteínas da matriz extracelular e apresenta muitas funções importantes. Dentre elas está relacionada ao processo de cicatrização. E isso, esse conglomerado de respostas inflamatórias, esse conglomerado de células inflamatórias, elas, junto com os radicais livres de oxigênio, elas vão levar a dano tecidual. Então, esse dano tecidual, ele pode ser diferenciado na questão do dano tecidual relacionado à questão das pequenas vias aéreas, ou esse dano tecidual pode estar relacionado à questão a nível de parênquima pulmonar. Quando ele está relacionado a nível de pequenas vias aéreas, então vai ocorrer o quê? A hipersecreção, ou seja, o aumento da secreção de muco, né? A substituição de tecido de tecido pelo tecido fibroso subtelial, e também vai haver a questão da hipertrofia, que é o aumento da questão do músculo liso, sem falar que há a formação de novos vasos, a neovascularização.
E tudo isso vai gerar o quê? Uma alteração da difusão e uma obstrução heterogênea ao fluxo aéreo, levando à hipoxemia. Já quando esse dano tecidual ele está mais relacionado, ele se refere-se mais à questão de nível de parênquima pulmonar, então vai ocorrer a destruição dos septos interalveolares, vai ocorrer a destruição da elastina, que é responsável pela questão da complacência do pulmão, a questão da contração do pulmão quando ele contrai e volta à sua forma original. Quando há perda dessa elastina, que é muito característica da efizema, que é caracterizada por a perda dessa elastina, então a gente compara muito com a questão tipo de uma bexiga e um saco plástico. Quando a gente enche a bexiga, ela vai ser o que? Complacente, e quando a gente solta, ela vai voltar à sua forma original. Já o saco plástico não, ele não vai conseguir voltar à sua forma normal plenamente quando a gente enche e solta. Então, da mesma forma é o nosso pulmão, com a destruição dessa elastina. Sem falar que há também a coalescência dos espaços aéreos. E isso leva a uma obstrução heterogênea, né, desse fluxo aéreo e causa a hipoxemia, né, que é a nível tecidual. Como eu falava anteriormente, essa fisiologia da DPOC, que pode estar relacionada à questão da bronquite crônica e da efizema, que eu acabei de mencionar, a questão da exposição a partículas e gases tóxicos, está mais relacionada à questão do tabagismo. Pessoas tabágicas que fazem uso frequente, né, dessas substâncias. Por outro lado também, a DPOC, essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ela também pode estar relacionada, como eu falei anteriormente na questão da etiologia, pode estar relacionada à questão de uma causa genética, como por exemplo a deficiência de uma enzima chamada alfa-1 antitripsina, que essa enzima ela é uma inibidora, né, da elastase neutrofílica, da antiprotease, e cuja principal função dessa enzima é proteger os pulmões da destruição tecidual, que é mediada pela protease. E essa protease, o que é essa protease? É uma enzima que ela é capaz de quebrar, de hidrolisar ligações peptídicas entre os aminoácidos e as proteínas. Então, melhor explicando, essa deficiência nos pulmões de alfa-1 antitripsina, ela aumenta a atividade da elastase neutrofílica, que, como eu falei anteriormente, na fisiopatologia da DPOC relacionada a pessoas tabágicas, essa elastase neutrofílica é uma enzima que normalmente serve com um propósito útil, né? Ela é muito importante a nível pulmonar, porque ela digere células danificadas ou envelhecidas e também bactérias. Tudo isso com a finalidade para promover a cicatrização tecidual. No entanto, se essa ação dessas enzimas não for controlada, além de realizar esse processo de cicatrização, ela também irá atacar o tecido pulmonar saudável, causando lesões, né? E conduzindo especialmente a uma patologia relacionada a pessoas tabágicas, como por exemplo a enfisema pulmonar. Como vocês podem ver também nesse slide, aqui uma figura bem interessante que ela ilustra a questão da bronquite crônica e da efisema pulmonar. Então mostra qual é a estrutura, qual é a forma de um brônquio saudável, e quando esse brônquio ele é exposto a alguma resposta inflamatória, como é a forma que ele fica, né? E também a forma como fica a enfisema pulmonar, quando é exposta a partículas, né, de forma contínua e prolongada.
Bem, agora, relacionando a questão das formas de tratamento da DPOC, um dos principais pontos é a questão da redução de riscos, certo? Então, reduzir a questão da exposição prolongada, do uso, né, dessas substâncias que possam levar a essa limitação do fluxo aéreo, a questão do tratamento da exacerbação relacionada à questão do agravamento da doença, a terapia farmacológica a partir do uso de medicamentos com o intuito de aliviar ou melhorar a qualidade de vida desse paciente portador de DPOC, o uso de broncodilatadores para aliviar o broncoespasmo, né? Corticosteroides para melhorar os sistemas, né? Ou melhor, os sintomas, diminuir a questão da resposta inflamatória naquela região, terapia com oxigênio, como por exemplo a oxigenoterapia com catéter nasal. E um ponto bem importante é a vacina contra a gripe e pneumocócica. Outra forma de tratamento também, só que relacionada à questão mais de processos cirúrgicos, estão a bulectomia. E o que é essa bulectomia? Consiste, né, é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada ou remoção de bolhas de ar, sem retirar o tecido do pulmão, né? Então, pesquisando um pouco sobre a DPOC, eu vi que existe a questão dessas formas de tratamento, né, cirúrgico, como no caso, como eu falei, a bulectomia. Outra forma de tratamento cirúrgico é a questão da redução do volume pulmonar, que é um procedimento, né, onde há a retirada do tecido efizematoso, né, do pulmão, e com essa retirada desse tecido, aumenta a sensação, ou melhor, o paciente ele vai ter uma sensação de bem-estar, né, e também vai diminuir a questão da dificuldade de respirar, vai diminuir essa dispneia. Outro ponto bem importante, né, relacionado a procedimento cirúrgico de tratamento, está a questão do transplante de órgãos, que é uma intervenção, né, cirúrgica, no qual a substituição de um pulmão doente, né, por um pulmão saudável. Então, pessoal, esse é o meu vídeo, né, referente a, como eu falei para vocês, a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um tema bem complexo, né, que tem muitos detalhes, principalmente na questão fisiopatológica, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei transmitir o máximo de conhecimento que eu obtive, né, estudando. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.